Olá, olá, boa noite, sejam bem-vindos. Vou colocar aqui o tema da aula enquanto as pessoas vão entrando. Boa noite, boa noite. Vamos colocar aqui. Não. Olá, olá, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos na quarta aula falando sobre a nossa semana financeira, a semana Descomplicando o Dinheiro, tá? Então sejam todos muito bem-vindos. Eu vou clicar aqui no aviãozinho e vou chamar mais um monte de gente para participar dessa aula, que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa e incrível. Mas vamos começando lá então, tá? Primeira aula nós falamos sobre os nossos sonhos, segunda aula falamos sobre procrastinação e a terceira aula falamos sobre como começar então a entender. Boa noite, como entender a nossa renda, aquilo que chega de dinheiro e as nossas despesas, aquilo que a gente gasta e classificar isso então, tá? Oiê, boa noite. E a classificar isso então. Agora nós temos um quebra-cabeça para montar, certo? Por isso que o nome dessa aula é Montando Quebra-Cabeça. Por quê? Eu preciso pegar os meus sonhos, preciso pegar a procrastinação que eu tenho que eliminar da minha vida, receita e despesa e organizar agora num planejamento financeiro. E como é que eu faço um planejamento financeiro, tá? Primeira coisa, quando você identifica sua receita e sua despesa, você começa a entender então a dinâmica do dinheiro para você. O quanto entra e o quanto sai. E ontem a gente fez uma divisão das despesas em duas categorias, que são os gastos essenciais e os não essenciais. Os essenciais são aqueles que são imprescindíveis para você, você não vive sem. E os não essenciais são aqueles que fazem parte da sua qualidade de vida, mas não são imprescindíveis para que você sobreviva, tá? Fora isso, existem outros tipos de gasto, mas o que a gente quer fazer aqui hoje é, primeiro, fez a listagem? Agora a sugestão é fazer a análise mesmo, tá? Por isso que quem tá no grupo de WhatsApp hoje vai receber uma planilha para ajudar a organizar as finanças. Então, vocês vão anotar mesmo, registrar, planilhar, podem inclusive utilizar aplicativos. Tem uma série de aplicativos muito bacanas que trazem gráficos, trazem muitas análises interessantes, tá? Registrar tudo aquilo então que é gasto, valores, para que vocês consigam fazer a análise do cortar, substituir ou reduzir que a gente falou ontem. E o seu sonho, aquilo que você tem vontade de fazer, precisa se encaixar neste planejamento e virar uma linha lá dentro do planejamento, como a parte de investimento, poupança ou da forma que vocês desejem nomear, tá? Então, fez essa análise, registrou tudo, o sonho precisa estar lá dentro. E por que é importante começar mesmo que as pessoas tenham pouco dinheiro? Tem gente que fala assim, poxa, Thaís, eu não consigo. O que eu ganho nem dá. Opa, se o que eu ganho nem dá, a gente tem duas alternativas, tá? Primeiro, precisamos estipular teto, limite de gastos. Você precisa definir o quanto irá gastar com cada categoria. E aqui eu faço um asterisco, um parêntese. Existem alguns gastos que são fixos, tá? Exemplo, condomínio. Eu não consigo economizar no meu condomínio. Eu consigo me mudar para um local onde o condomínio seja mais barato, mas imediatamente eu não consigo mexer no valor do condomínio. Mensalidade escolar. Eu consigo negociar agora, né, mudando meu filho de escola ou até fazendo alguma oferta, mas uma vez estabelecido, durante o ano eu não consigo mexer nesses valores. Então, onde é que eu vou mexer para colocar teto? Essa é a primeira análise e a mais importante que você precisa fazer no seu orçamento, para que as suas
Despesas se encaixem aí nas suas receitas. Feito isso, sobrou um valor? Com certeza você vai conseguir readequar o seu orçamento. Esse valor vai ser o que você vai investir para os seus. Poxa, Thaís, mas eu fiz toda a minha readequação aqui, consegui extrair R$ 80. Excelente, são R$ 80 que você não investia antes. E você começa com eles e ao longo do tempo você vai incrementando e aumentando esse valor. Se, mesmo com todos os ajustes, cortes, reduções e substituições, colocando limite, né, teto de gastos para suas despesas, você não consegue de forma alguma fazer encaixar, isso, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você não consegue fazer encaixar, é necessário então aumentar a renda. E aí, num primeiro momento, você pode fazer renda extra, tá? Tem muitas pessoas que têm um preconceito muito grande com fazer renda extra, quando na verdade as pessoas que fazem renda extra são aquelas que querem atingir os seus objetivos de forma mais rápida. Imagina o seguinte, gente, vou falar por mim, tá? Eu sou uma pessoa que tem zero habilidade para passar roupa. Zero habilidade para passar roupa. Para mim é mais interessante buscar uma pessoa para fazer este serviço do que eu fazer. Primeiro, a pessoa vai fazer melhor, mesmo que eu me esforce, vai fazer mais bem feito, né? Muito bem feito e mais rápido. Ela vai otimizar o tempo dela e o meu fazendo um trabalho que é bacana. A Carol falou, eu amo renda extra. Eu também amo renda extra. Eu faço renda extra desde 15 anos, 14 anos e nunca parei, né? Então, ela faz rápido, bem feito, do jeito que precisa fazer e entrega um serviço de qualidade, certo? Ela está utilizando uma habilidade que ela possui prestando esse serviço para mim. Perfeito? Imaginem vocês quais habilidades vocês possuem de fazer um trabalho rápido, bem feito e uma entrega que a gente eu coloco de selada, né? Aquela que é praticamente perfeita para o cliente, para que ele fique satisfeito. Com certeza vocês têm habilidades para entregar trabalhos muito bem feitos para muitas pessoas. Vocês podem e provavelmente são a solução de muitas pessoas. E tem gente que está procurando o que vocês fazem e não sabe onde vocês estão. Então, assim, explorar a renda extra é algo muito importante. Algumas pessoas descobrem que explorando as suas habilidades conseguem ganhar mais do que fazem na renda principal, seja CLT, seja como servidor ou, enfim, na empresa onde trabalham hoje, né, retiram a sua renda. Então, pensem nisso com muito carinho, porque explorar as habilidades é uma ação inteligente. Você faz algo com facilidade, faz bem feito, faz rápido e faz de forma fácil, não tem... Oi, Aline! Boa noite! Não tem por que não explorar essa habilidade. Se hoje a situação que você se encontra as minhas despesas não se encaixam na minha renda, mesmo com todos os cortes que eu fiz, e eu quero e vou correr atrás daqueles sonhos que eu escrevi lá na aula 1, então eu preciso aumentar a minha renda. Hoje eu quero que vocês entendam que explorar as habilidades é muito, muito inteligente para fazer renda extra, né? Vocês têm facilidades que outras pessoas não têm e precisam aprender a vender isso. A vender. Quando você vende um serviço para alguém, você não está explorando alguém, você está ajudando esta pessoa. Quem é mãe sabe que quando você deixa o seu filho no colégio, o colégio não está te explorando. Você se sente explorado pelo colégio quando você deixa o seu filho no colégio, pagando por esse serviço? Eu não me sinto explorada. Quando você vai fazer as unhas e você paga as suas unhas, você se sente explorada porque aquela pessoa está vendendo um serviço? Porque eu também não consigo fazer as minhas próprias unhas. Eu não me sinto explorada. Então isso é algo, uma cultura muito ruim que foi colocada na nossa cabeça de que vender é explorar, é empurrar alguma coisa para alguém, quando na verdade você está trazendo solução para aquela pessoa porque você faz algo muito bem feito, rápido e melhor do que o que ela faria, tá? Então,
é muito importante pensar dessa forma e traz assim um alívio para toda essa crença limitante que foi colocada na nossa cabeça lá atrás e que não vale a pena levar adiante, tá? Essa questão da renda extra é algo que a gente precisa tirar da cabeça como se fosse uma coisa ruim, né? Algumas pessoas, eu me lembro quando eu comecei a fazer, falavam assim: Oi, Isabela, boa noite. Falavam assim: Nossa, mas você tá fazendo tal coisa? Por quê? Tá ruim? Então, as pessoas achavam que quem fazia renda extra é só quem tava sem grana, quando na verdade é quem quer acumular mais ou quer realizar mais coisas. Então, não tirem esse pensamento da cabeça, né? Tirem esse peso aí dos ombros, porque não é essa a ideia, tá? Uma vez estabelecida a renda extra, o que é que você precisa fazer? Voltando aí, né, nessa... Oi, Cris, boa noite! Voltando aí nessa parte da organização e da planilha que a gente está falando hoje. Quanto mais renda extra surgir aí para você, ótimo, não deixe o outro colocar valor no seu trabalho e no seu conhecimento. Isso também é bem importante, porque você precisa ser seguro daquilo que você faz. Se você faz e faz bem feito, porque, gente, nós sabemos as qualidades que temos, tá? Eu sei o que eu faço e o que eu faço bem feito, e eu reconheço aquilo que eu não sei fazer e não faço bem feito. Isso é o mais importante. Então, coloque e valorize o seu trabalho. Se é algo que você faz bem feito, tenha orgulho disso e não vergonha. Não esconda aquilo que você faz bem feito, tá? Muito legal. Então, uma vez estabelecida a renda extra, agora que você tem essa renda a mais no seu orçamento e tem condição de organizar seus gastos dentro dos limites estabelecidos e você fez sobrar, conforme a gente aprendeu na aula de ontem, sim, destine esse valor para a realização dos seus sonhos. E aqui eu quero abrir um parênteses na realização dos sonhos, tá? Nós humanos, somos imediatistas. A gente sonha e quer fazer amanhã. E esse é um exercício que precisa ser diário. Precisamos aprender a programar aquilo que a gente quer conquistar, tá? Programar. Ok, eu comecei uma renda extra agora e tá entrando um valor bacana. Os últimos 6 meses foram constantes, olha só que legal. Tenho R$2.000 a mais no meu orçamento. Maravilha. O que eu começo a fazer imediatamente? Minha mente começa a vagar pensando em o que eu posso ter que eu não tinha agora e que eu estou mais confortável. Cuidado, tá? Quando a gente cede a essa tentação num primeiro momento, acabamos gastando esses R$2.000 assim, ó, e todos os meses já contando que eles vão chegar. Então, se você tem o desejo de realizar alguma coisa, ainda que seja pequena, eu queria comprar roupas novas, eu queria, fazer um curso, não aplique esse dinheiro da renda extra todo de uma vez. Aprenda a programar aquilo que você vai fazer com o dinheiro. Começou com uma parcela para investir lá para os seus sonhos? Excelente. Tá constante, tá entrando um valor maior? O que eu vou fazer com essa renda agora? Se faça essa pergunta. Por quê? Porque com o dinheiro nós precisamos agir com intencionalidade. Eu preciso ter intenção para aquele dinheiro, porque se eu não tiver, ele evapora, tá? Já aconteceu isso com vocês? Vocês não terem intenção? Sobrou um dinheirinho lá na conta, eu vou gastar e o dinheiro evaporar? Comenta aqui embaixo se isso já aconteceu com alguém. Comigo já aconteceu, tá? Então, o dinheiro precisa ser gasto e entendido, inclusive recebido com intenção. Tem que corrigir a rota enquanto a coisa está acontecendo. Depois que a bomba estourou, você passa de organizando o seu planejamento, que é o lugar assim mais incrível do meu trabalho, colocando teto, limite, etc. E aí você começa a fazer renda extra, se sente confiante e de repente você escorrega porque comprometeu o dinheiro que ainda nem recebeu porque acreditou que estava constante. Então, haja com intenção quando o assunto for dinheiro. Não se deixe levar pelo impulso, pelas promoções. A Rafaela colocou, se sobrou tá errado. Não está mais, não tá mais. Agora a gente faz sobrar.
vamos fazer sobrar, tá? Isso realmente acontece e dá uma certa tristeza, porque eu já senti essa tristeza, tá, gente? Você fala assim, poxa vida, trabalhei o mês todo, tava numa expectativa desse mês ser assim, sobrar, e aí eu olho a minha conta, pá! Eu tinha uma colega de trabalho muito engraçada, quando eu trabalhava na pós-graduação da Católica, que dizia o seguinte, gente, quando o salário cai, parece água em chapa quente, nem chegou, já sumiu. Mais ou menos isso. E isso não pode acontecer. A gente precisa cuidar do nosso dinheiro muito. Quer ver uma coisa? Quando nós falamos do orçamento do governo, né, e o planejamento, e tá um bafafá nesse momento, eu não vou entrar na esfera política, mas quero só que vocês percebam como a gente é rigoroso ao querer saber quanto o governo vai gastar com a saúde, educação, transporte no próximo ano e entende que a divulgação desse teto é correta, porque é mesmo, mas na hora de gerar os nossos próprios tetos, a gente deixa pra lá. Então, hoje eu quero que vocês internalizem uma informação muito importante. Vocês são as pessoas mais importantes da vida de vocês e não há ninguém melhor para governar as suas finanças do que você. Não há ninguém melhor. Porque quando você decide deixar a procrastinação de lado, tirar o tapete da sala, lembra tudo que a gente estava empurrando para debaixo do tapete? Você vai arrancar o tapete da sala e ficar de frente com o inimigo mesmo, se dar a essa oportunidade de aprender com os seus erros, aprender com as suas vontades, com os seus impulsos, tudo na sua vida financeira se transforma. E aí, o seu objetivo maior passa a estar aqui dentro 100% do tempo. E cada passo que você vai dando, cada evolução que você tem e conquista que aparece, você percebe que está no caminho certo. E aí, o seu agir, mais uma vez, fica intencional. Você consegue controlar os seus impulsos por entender que o que você deseja que aconteça seja maior. Lembra que eu comentei lá na segunda aula de uma pessoa que quer passar num concurso, ela diz não para várias festas, porque o objetivo dela é passar na prova e ela quer estudar? É isso que acontece quando a gente está obstinado, decidido a fazer acontecer. Então, quando eu disponibilizar a planilha lá no grupo mais tarde, eu gostaria de pedir de todo o meu coração que vocês abrissem essa planilha com carinho e colocassem de fato os valores reais que são gastos e o que vocês podem fazer para corrigir a rota. Imaginem que é como se fosse um plano de voo. E hoje o avião está voando, mas ele não sabe exatamente aonde ele vai pousar. Qual é a direção que o avião precisa tomar? A planilha vai ser o plano de voo de vocês. Para qual lugar vocês querem que ela leve vocês, tá? Eu vou abrir uma brechinha pequenininha, não é o tema dessa live, mas eu acho muito importante falar, porque faz parte aí, né, de montar o quebra-cabeça com relação a dívidas, tá? Dívida, existe a necessidade de realizar um planejamento para pagamento de dívida. Não tem como a gente se descabelar e ficar sem entender exatamente sobre o que está acontecendo e por que está endividado e não parar, respirar, analisar o porquê. Primeiro, pergunta 1, tá? Por que eu contraí essa dívida? Sincero e honestamente. Por que eu contraí essa dívida? Foi uma necessidade, eu tive um problema, eu não tinha reserva e não me preparei, eu gastei por impulso mesmo, eu quis comprar, eu quis presentear, eu quis viajar. O que aconteceu, tá? 2. Tenho só uma dívida? Tenho 2, tenho 3, tenho empréstimo consignado, tenho cartão de crédito estourado? Qual é a natureza dessa dívida? Por que isso é importante? Existem dívidas que são mais graves e precisam ser pagas logo, que são aquelas que te tiram bens. Por exemplo, você não pode deixar de pagar o condomínio, porque existe uma convenção, uma regra ali que vai te tirar, né, daquele imóvel, caso você não pague, mesmo que você seja o proprietário do imóvel. Então, existem dívidas que precisam ser analisadas com muito cuidado e carinho, tá? Outras são mais fáceis de compreender.
como a do cartão de crédito. Juros assim, são absurdos, muito elevados, mas não é algo que vai tirar você, né? Não traz um risco ali para sua subsistência, para sua sobrevivência, para sua família, tá? Então, precisa ter essa análise. Se você não tiver nenhuma dívida que traga risco para sua família, comece a negociação por aquelas e o pagamento por aquelas que cobram juros mais altos. E aí, depois disso, conforme você for pagando, você vai entendendo muitas outras coisas, né? Que você vai precisar deixar de fazer para pagar e que você poderia viver sem, ou poderia substituir, ou poderia reduzir, tá? Então, o plano para pagamento de dívida é extremamente importante ser colocado lá na sua planilha. Faça essas análises também, porque estar endividado, ninguém é endividado, tá, gente? As pessoas, elas estão endividadas e podem sair desse momento, dessa dívida, né, a qualquer momento. E é muito importante saber que todos os problemas têm solução, tá? Nenhum problema financeiro é insolúvel. Não existe isso. Se vocês já ouviram isso alguma vez, não existe, tá? Todos os problemas financeiros têm solução. Uns demoram mais para ser resolvidos, outros demoram menos, mas tudo tem solução, tá? Então, vamos fazer um resumão aqui. Deixa eu ver que horas são, quase na hora, 4 minutinhos. Vamos fazer um resumão da nossa aula de hoje, porque foi muito legal, tá? Então, como é que eu começo a montar aí o quebra-cabeça? Os meus sonhos vão ser o meu direcionamento, tá? Eu preciso preencher a minha planilha ou listar todos os meus gastos, os meus gastos essenciais e os meus gastos não essenciais e colocar um limite em cada um deles. Percebi que o que eu gasto não compete com o que eu ganho, eu corto mais coisas ou eu faço renda extra. Explorar as habilidades que nós temos quando você faz bem feito, faz rápido, entrega um trabalho perfeito para o seu cliente, você está ajudando ele. Vender não é empurrar um serviço, vender é ajudar alguém que está te procurando para solucionar um problema, tá? Renda extra começou a ficar estável, eu tenho renda extra ali 2 meses, 3 meses, 4 meses, naquele mesmo valor, eu vou intencionalmente escolher onde colocar esse dinheiro. Eu vou alimentar mais os meus sonhos, eu vou de repente destinar esse valor para alguma outra coisa. O que vai ser feito? O que é mais importante para você, tá? E com relação às dívidas, a gente precisa montar um plano para pagamento de dívidas. Não há como não pensar em planejar esse pagamento, tá? Pessoal, não se esqueçam do mais importante, porque o nosso tempo está acabando, essas aulas foram programadas para 30 minutinhos. Se conheçam. Se deem a oportunidade de ouvir o que é importante para vocês, silenciando o resto. O que o pai acha, o que a mãe acha, o que o irmão acha, o que o marido acha, o que o filho acha. Silenciem as vozes externas e entendam o que é importante para vocês. O que é importante para a Thaís realizar. Nossas emoções estão ligadas às nossas finanças mais do que o que vocês imaginam. Quando a gente está frustrado, a tendência de gastar é maior do que quando a gente está feliz. Se você não entende o que te frustra, o que te chateia, o que te magoa, aonde você quer chegar, que pessoa você quer se transformar, nada disso vai adiantar. Vai ser algo passageiro, você vai se dedicar às suas finanças durante um período e depois vai dizer que é culpa do universo, que as coisas não dão certo mesmo e vai começar a empurrar com a barriga. Deem a oportunidade de se conhecer. Quem não se conhece, quem não sabe onde quer chegar, quem não entende o que gosta e o que não gosta, dificilmente vai lidar com o seu próprio dinheiro com maestria. Tô falando isso para vocês de coração aberto, tá? É preciso silenciar para ouvir aquilo que você deseja fazer de verdade, quem você deseja ser, o que você quer alcançar na sua vida. Quando a gente falou dos sonhos, é sonho mesmo, aquele que te dá um quentinho no coração. É aquilo que faz você vibrar, mesmo que qualquer outra pessoa ache um absurdo. Não importa. Esta é a sua vida, esses são os seus desejos, são as suas vontades.
E você precisa se conhecer para dominar o seu dinheiro, para descomplicar essa relação que existe entre você e as suas finanças, para esquecer que houve em algum momento problema para se relacionar com o dinheiro, porque ele está aqui para nos facilitar. É um meio de chegar até onde a gente deseja. Dinheiro nunca foi o fim e não vai ser o fim. Ele é um meio e nós precisamos dele para viver. E se a gente não consegue se adaptar a isso, o sofrimento é muito, muito grande. Então, utilize toda a sua consciência para lidar melhor com o seu dinheiro, cada vez melhor, tá? Eu espero que essa live tenha atingido aí os corações, porque o meu tá feliz. Amanhã a gente fecha com chave de ouro a nossa última aula. Muito obrigada pela presença de vocês. Daqui a pouco lá no grupo eu mando a planilha. E, gente, boa noite e que vocês descompliquem assim de vez essa relação com o dinheiro de vocês, tá bom? Um beijo no coração e até amanhã às 19 horas. Tchau, tchau.